Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar fazendo esse projeto aqui, tá? Mais uma criação minha. Vou ajustar a câmera aqui para vocês conseguirem pegar certinho aqui, tá? Olha só, esse tecido aqui é um Oxford amarelo, tá? Tá bem clarinho aqui, mas ele é mais escuro do que isso, tá? Porque o flash tá ligado aí, dá diferença, certo? Então, olha só. Vou estar pintando esse projeto aqui, que na verdade eu risquei assim, tá? Eu fiz aqui aqui no papel, vou mostrar pra vocês, ó. O risco original é esse daqui, certo? Ó. Eu risquei assim. Aí, eu fiz só essa parte aqui diferente, tá? Eu coloquei a maçã aqui em cima, tá? E aqui eu acrescentei duas folhas. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei a maçã aqui em cima e acrescentei duas folhas aqui, tá? Só isso que eu fiz de diferente. Mas os demais elementos são tudo igual, tá? Esse aqui é uma capinha pra minha Frita Light, tá? Ela é pequena, ela é 2 litros e 900, eu acho. Aí, o tamanho, eu fiz um retângulo, tipo como se fosse uma passadeira, tá? Eu cortei com 1,5 m. Aí, depois de costurado, né, as laterais, eu fiz um embanhado dos dois lados, ficou com 1,2 m, tá? E de largura aqui, eu vou medir pra vocês, pra quem quiser a ideia também, né? Ó, de largura, ela tem 34, já depois do embanhado aqui, tá? 34 já depois de pronto aqui o embanhado. Mas aí vocês crescem mais um pouquinho pra fazer aqui o embanhado, certo? E a capinha, eu cortei, tá? Um quadrado, certo? Medindo mais ou menos 23 por 22, tá? Aí eu arredondei, ó, as laterais. Acho que não dá pra ver, pois lá o quadradinho de cima da Frita Light, ela é meio arredondado aqui, tá? Então, eu arredondei os 4 lados. Aí, pra esse 1,3 m que sobrou, aí eu vou franzir nas laterais aqui, certo? Ó, eu vou franzir aqui para que ele encaixe certinho e dê lá na minha Frita Light. Como se a gente fosse fazer a capinha para um galão de água, né? Só que o galão de água ele é todo redondo. E esse aqui, ele é um quadrado meio arredondado as laterais, certo? Então, fica a dica aí. E se der tempo, quando tiver pronto, eu posto a foto dela prontinha lá na minha página no Facebook, tá bom? Vamos lá, eu vou pintar isso aqui, né? Vamos deixar de conversar. E eu vou estar utilizando aqui as cores no tom verde. Vou estar utilizando verde mar e verde bandeira. Olha só, esse aqui é o verde mar e esse daqui é o verde bandeira. Ó, quando eu vou fazer combinações de cores, eu pego o fundo e olho assim, tá? Pra ver se combina. Então, eu vou preencher essa parte aqui logo. Ah, o fundo eu fiz clareador e verde musgo. E aqui eu não usei clareador, porque o movimento é só vai e volta. Então, não corre o risco de ficar marcado. Aqui, movimentos arredondado, pode ficar marcado com pincel, certo? Aqui, movimentos de vai e volta, eu não utilizei clareador aqui nem nada. Só tinta mesmo. E aqui foi verde oliva, tá? Movimentos de vai e volta, vai e volta. Vocês conseguem fazer, certo? Então, vou começar logo por aqui, tá? Pra gente depois dar continuidade nos outros elementos, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar soltar esse vídeo em 2 etapas, tá? Vou tentar fazer ele o mais curto possível, porque eu tentei postar um vídeo de 50 minutos e não foi. Aí eu tive que cancelar, foi cancelado o vídeo, né? E depois eu tive que dividir o vídeo em 2 partes para poder conseguir carregar. Porque aqui a internet é muito ruim, tá? Então, por isso que é difícil carregar vídeos longos. Então, por isso que eu não faço lives, tá? Até me pediram uma live lá no Facebook, mas não tem como, pois minha internet é muito ruim mesmo, tá?
Então, vou preencher toda essa parte aqui, ó, tudo mesmo, tá? Tudo, pra depois eu vir escurecendo aqui, tá bom? Então, eu vou preencher, não tem segredo nenhum, é só preencher com cuidado e eu mostro pra vocês, certo? Olha só, pessoal, já preenchi aqui tudo, tá? Aí, agora eu venho com verde bandeira e vou escurecer. Olha só, o que acontece quando a gente trabalha no Oxford, tá? Por mais que eu tenha usado clareador, vocês percebem que aqui ainda não pegou a tinta, ó. O verde musgo ali que eu fiz de fundo, ó. Tem umas partes que não pegou a tinta, tá? E aqui também o verde oliva. O que acontece? Depois que secar essa pintura aqui, eu venho retocando essas sobrinhas aqui que ficaram, tá? Ó. Tá vendo, ó, que ficou um espaçozinho entre um e outro? Isso não pode acontecer, tá? Tem sempre que tá bem rente o fundo com a pintura, tá bom? Não pode haver esse espaçozinho, ó. Vocês percebem aqui, ó, que tem, ó, entre o jarro aqui e o fundo, o chãozinho aqui, tá bom? Então, depois eu venho retocando essas imperfeições que sempre fica, não tem pra onde, tá? Sempre fica mesmo, não se cobre, tá? Dizendo que tá errado e tal, porque sempre fica, certo? Ó, aqui eu venho fazendo uma sombra, tá? Com o verde bandeira, certo? Não dá pra aparecer muito bem aí. Deixa eu tentar desligar o flash pra ver se fica melhor. Acho que dá pra ver, né? Olha só. Ó, esfumaço bem, tá, pessoal? Ó, sempre trabalhando aqui bem com o pincel, tá? Assim fica bem escuro, né, gente? Ó, não dá pra vocês ver muito bem a diferença, mas aqui eu consigo ver uma diferença, tá? Quando eu tô pintando aqui, dá pra mim ver que tá mais escuro aqui. Se eu quiser um pouco mais escuro, eu posso tanto vir no tom de azul, quanto vir com tom de verde. Por exemplo, o verde pântano. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tanto posso vir com o verde pântano, parece preto, né? Quanto o verde, o azul marinho, tá? Eu acho que ele pode até combinar com esse verde aqui. Vou fazer o teste para mim ver. Como é que eu faço para mim fazer o teste? Olha só, meninas, a dica, tá? Eu pego um retalhinho da cor que eu tô utilizando, ó. Ó, aqui eu já fiz alguns testes para mim ver que tom que combina mais, certo? Então, vou pegar esse pano aqui que eu já usei. Vou pegar a cor mais escura. Olha só, já fiz aqui o teste e eu achei que o azul marinho combina mais com o verde bandeira, certo? Então, eu venho aqui com a cor mais escura ainda, se eu quero mais profundidade. E, ó, coloco aqui a cor mais escura, certo? Olha só. E esfumaço, tá bom? Ó. Coloco aqui a cor mais escura. E esfumaço. Ok? Agora, eu venho do outro lado, tá? Se quiser usar um pincel maior do que esse, eu tô usando o pincel de número 8. Certo? Se quiser usar um 10, o 12, também é válido, tá bom? Ó, e esfumaço bem, mesclando as cores, tá? Trabalhar com tecido colorido, ele é bem complicado, certo? Trabalhar com tecido colorido é bem complicado, tá?
mas não é impossível, tá bom? É só ir vindo consertando aqui os detalhes, certo? Olha só, meninas, eu tô fazendo aqui uma sombra, certo? Ó, vou marcar a sombra aqui de cima pra me limitar a boquinha aqui, ó, do jarro, certo? Ó. E esfumaço, tá? Primeiro eu faço a sombra, pra depois eu vir fazendo a luz, certo? Ó, fiz a sombra ali, vou fazer mais uma sombra aqui, certo? Tô fazendo a sombra com o azul marinho, tá bom, pessoal? Se vocês estiverem trabalhando no tecido branco, vocês podem estar fazendo a sombra com a cor verde bandeira, tá bom? Ó, e sempre esfumaço, tá? Então, vou descer com esse azul até embaixo, tá? Que depois eu venho com a luz, tá bom? Olha só. Ó, eu não levanto o pincel, certo? Ó, o pincel, ele tá o tempo todo, ó, aqui embaixo, tá? Eu não trabalho assim, porque pode acontecer um acidente e esse pincel ir pra fora. Então, ó, o tempo todo, o meu pincel, ele está, ó, no tecido, tá? Eu vou, ó, trabalhando com ele, esfumaçando, mas eu não levanto o pincel, tá certo? Ó, fiz uma sombra aqui, vou fazer uma sombra do outro lado, tá? Ela vai ficar um pouco mais profunda nessa região aqui, ó, mais escuro. E eu vou subindo, ó, com esse azul, vou descendo aqui, sempre fazendo a curva, tá? Para que o seu trabalho ele não fique muito reto, certo? Olha só. E sempre, ó, sempre esfumaçando, tá, meninas? Então, trabalho o tempo todo, a gente vai estar, ó, contorno e esfumar. Olha só, deposito a tinta e esfumaço, tá? Ó, vem tirando aqui o excesso, ó. Vem subindo com essa tinta. Depois que a gente vier com o branco, aí a gente mescla melhor as cores, certo? Ó, pode vir trabalhando mesmo com a sua tinta, tá bom? Olha só. E esfumaço, tá bom? Então, o tempo todo, ó, eu coloco a tinta, mas eu esfumaço, certo? Então, ó, contornei aqui em volta, tá? E agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a parte de luz, tá bom? Olha só. Certo? Então, vou lavar o pincel. Ó, percebe enquanto ele tá secando, ó, a gente consegue ver ainda as marquinhas do tecido amarelo. Isso é normal, tá bom? Vou abrir aqui meu branco, tá? Se eu quisesse escurecer ele todo, poderia também, tá bom? Quisesse colocar mais um pouco do azul, ele ia ficar bem mais destacado, né? Vou pegar aqui o pincel pituar. Tá um pouco úmido,
Mas eu vou aprofundar um pouquinho essa cor aqui, tá? Aqui do meio, tá bom? Com o azul, tá? Vou pegar aqui o pincel maior. Com cuidado. Pra não ultrapassar aqui o limite, tá? Ó. E eu venho escurecendo mais um pouquinho, tá? Para esse tipo de trabalho, tem que ter o cuidado, tá? Porque aqui é uma área pequena e esse pincel, ele é grande. Mas é só ter o controle, tá bom? Não expandir muito para fora. Vem trabalhando mais aqui no meio, tá? Para fora a gente usa um pincel menorzinho e contorna aqui os detalhes, certo? E olha só a tonalidade que já deu aqui. Eu achei que ficou bem mais bonito, né? Então, a gente vai trabalhando, vai ajustando as cores, tá? Onde a gente acha que merece um pouco mais escuro, a gente vem com a cor mais escura, certo? Olha só. Eu achei que ficou bem melhor, né? Vou fazer uma sombra desse lado aqui. E aqui também. Pra depois a gente vir com um pouquinho do branco, tá? Ó. E olha só como ficou. Bem mais chamativo, né? Então, vou lavar aqui o pincel pituar. Pra mim vir com o branco, tá? Ó, vou pegar aqui o pincel pituar e o branco. Vou colocar aqui no meio. E vou tirar aqui o excesso com pano do pincel, da tinta que tá aqui no meu pincel. Pra mim vir trabalhando apenas com essa que está aqui, tá? E esfumaço. Eu consigo espalhar melhor essa tinta, certo? Olha só. Já consigo aqui um efeito bem mais bacana, né? Por isso que é importante, sempre é importante a gente fazer o quê? Fazer a luz com branco, tá? Porque ele vai dar toda a diferença, certo? Olha só o brilho que ficou aqui. Muito bonito, né? Então, agora eu venho com um pouquinho do branco nessa parte aqui, ó, pra gente iluminar, certo? Ó, e eu venho descendo aqui pra baixo, tá? Coloquei a tinta, ó, eu venho descendo essa tinta aqui pra baixo. Certo? Ó, aí eu vou lá em cima e faço a mesma coisa, tá? Eu vou marcar a sombra aqui, a luz, quer dizer, né? Ó, marquei a luz e esfumaço. Certo? Já ficou definido ali, né? Se eu quiser deixar só assim, eu posso? Pode sim. Tá? Se quiser deixar só assim, já pode. Tá? Se quiser fazer mais uma graça, pode? Pode sim. Ó, vou iluminar aqui. Ó, cuidado, tá? Com o pincel. Vem tirando essa marcação do pincel, tá? Ó, sempre limpando, tá bom? As cerdas aqui, elas estão um pouco espalhadinhas demais, mas a gente vem consertando, tá? Ó, tira sempre esse excesso, tá? Do branco aqui, porque
às vezes fica um relevozinho quando seca, tá bom? Fiz de um lado e vou fazer do outro lado, tá? Ó. Certo? Se eu não quiser fazer, eu também não é necessário, tá? Ó, eu posso subindo também. E vai sumindo, tá? Só ver aí os detalhes, certo? E olha só. E aí, o que acharam? Gostaram da videoaula de hoje? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece, deixa aquele like para ajudar o canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative aí o sininho de notificações para que vocês sejam notificados toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.